A matemática foi descoberta ou inventada? É o mundo inerentemente matemático ou é a matemática uma construção da mente humana? Entre matemáticos e cientistas, não há consenso sobre essa questão fascinante. Existem pelo menos duas formas principais de olhar a matemática: platonismo e formalismo. Platonismo, naturalmente, é uma corrente filosófica baseada no pensamento de Platão e outros filósofos que viveram entre o século IV e a primeira metade do século I AC. Diferentes visões filosóficas da natureza da matemática e suas fundações chegaram ao auge no início do século XX. Entre as diferentes escolas de pensamento está o formalismo de David Hilbert. Para o platonismo, a matemática é descoberta. A matemática não pode ter sido inventada, pois se a matemática foi inventada, então quem foi o inventor? De acordo com o platonismo, os objetos matemáticos são reais e a priori. Sua existência é um fato objetivo completamente independente de nosso conhecimento deles. Eles existem fora do espaço e do tempo de existência física. Eles são imutáveis. Eles não foram criados e eles não vão mudar ou desaparecer. Qualquer pergunta significativa sobre um objeto matemático tem uma resposta definitiva, sejamos capazes de determiná-la ou não. De acordo com o platonismo, um matemático é um cientista empírico, assim como um geólogo. Ele não pode inventar nada porque já está tudo lá. Tudo o que ele pode fazer é descobrir. Portanto, o platonismo encara uma ideia matemática como uma descoberta e não como algo inventado pelo homem. O teorema de Pitágoras não foi inventado, mas descoberto por Pitágoras. A matemática é a linguagem natural da ciência e as estruturas da matemática são intrínsecas à natureza. Além disso, se o universo desaparecesse amanhã, nossas verdades matemáticas eternas ainda existiriam. Cabe a nós descobrir a matemática e seu funcionamento. Isso ajudará a construir modelos que nos darão poder preditivo e compreensão dos fenômenos físicos que buscamos controlar. Essa posição bastante romântica é o que chamamos de platonismo matemático. Ao contrário do platonismo, o formalismo defende que não existem objetos matemáticos. O que existe são axiomas, definições e teoremas, ou seja, fórmulas. As fórmulas são uma sequência de símbolos, como as notas musicais. Somente com uma interpretação física, a fórmula se torna algo útil. Para o formalista, não existe, a priori, uma sequência de números naturais, a não ser quando decidimos criá-los através de um conjunto de axiomas. Uma prova lógica deve ter um ponto de partida, então um matemático deve começar com alguns termos indefinidos, e esses são chamados de axiomas ou postulados. Por exemplo, na geometria, partimos do axioma que diz: dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Na álgebra, postulamos que a soma é comutativa, ou seja, A mais B igual B mais A. Na teoria dos conjuntos, dizemos que existe um conjunto vazio que não possui elementos. E na teoria das probabilidades, a probabilidade de um evento é um número real não negativo. Nessa abordagem, a matemática é uma construção humana, e a única razão pela qual a matemática é admiravelmente adequada para descrever o mundo físico é que a inventamos para fazer exatamente isso. É um produto da mente humana e a criamos à medida que avançamos para atender aos nossos propósitos. Se o universo desaparecesse, não haveria matemática, da mesma forma que não haveria futebol, economia
ou física, ou qualquer outro conjunto de regras estruturadas. A matemática não é descoberta, é inventada. Essa é a posição não platonista, isto é, formalista. 65% dos matemáticos são platonistas, enquanto 35% são formalistas e 5% têm ideias diferentes. Portanto, já para iniciar, temos uma controvérsia séria. Em razão de diferenças tão básicas nos próprios fundamentos da matemática, houve no início do século XX uma intensa busca para resolver estas e outras dificuldades. Depois de muitas filosofias da matemática se mostrarem inadequadas, paradoxos não resolvidos e inconsistências, em 1931, o matemático Kurt Gödel mostrou com o teorema da incompletude que nenhum conjunto de axiomas é suficientemente poderoso para provar sua própria consistência. De certa forma, esse teorema atenuou a crise, pois, em geral, os matemáticos trabalham com um sistema axiomático, por eles escolhido, e sabem que dentro dele eles podem trabalhar de maneira consistente.